Muy buenos días, Muito bom o dia buenas tardes ou boa tarde a todos los a hermanos todos os irmãos reunidos allá reunidos lá en em Barquisimeto, Barquisimeto, estado de Lara, Venezuela, estado de Lara, na con el Venezuela, misionero Miguel com o Bermúdez missionário Miguel Marín. Bermudes Marim. Hoy viernes Hoje, 15 sexta-feira, de 15 de diciembre de este dezembro año deste ano de 2023. 2023. En esta reunión que tienen Nesta reunião de que todos eles los têm lá ministros, com hermanos y todos hermanas os de toda esa ministros, región irmãos e allá, irmãos aí dessa região, del estado de de lá do Lara, estado de Lara, estado de Lara, Yaracuy, de toda esa Aracuí, región. toda essa região aí. Es para mí un É privilegio para mim um privilégio y una bendición poder enviar e uma estas palabras bênção de saludo a poder todos enviar ustedes essas palavras de saudação a todos reunidos vocês que estão esta reunidos ocasión. neste momento. Pueden tomar asiento, por Podem favor. assentar-se, por favor. Estaba leyendo Eu estava lendo este mensaje esta parte deste mensagem, mensaje, uma parte dessa donde mensagem, nuestro hermano William nos onde o habla nosso irmão William nos fala de ese llamado que se desse hizo para chamado tomar que el se fez libro. para tomar o livro. En este mensaje, Nesta administrando mensagem, bien el administrando tiempo bem más o importante tempo del mais programa divino, importante do programa que foi divino, viernes que 13 foi de outubro numa del 2000, sexta-feira, 13 de outubro de Bogotá, 2000, Colômbia, em Bogotá, na Colômbia, nos dice: nos fala: la humanidad está cerca de a un momento humanidade más está difícil, próxima do seu momento mais difícil, mais dificultoso, pero hasta que no mas esté en el até cuerpo que não místico esteja de no corpo Cristo, místico de hasta el Cristo, último até o escogido, último y haya escolhido nacido de nuevo, e tenha nascido de Cristo no novo, puede enviar Cristo el não juicio pode divino. enviar o juízo ¿Por qué? divino. Por quê? Porque todavía Porque está en el trono todavia de está no intercesión. trono de intercessão. Cuando entre hasta el Quando último, entrar até o último, entonces então es que él sale é que ele sai del trono de do intercesión. trono de intercessão. Cuando es que él sale del Quando é que trono ele de sai do intercesión? trono de intercessão? Cuando Quando entra ese último. entra ou entrar esse último. Y E esse último, esse último, quando dice último, quando vean, fala em último, esos que están vejam, ordenados esses que para a vida estão eterna, ordenados para a vida eterna, en esa etapa correspondiente nessa etapa que a la corresponde ao dispensación de la pertence gracia à dispensação da graça, por medio de la puerta através da porta ou pela es Cristo, porta que é Cristo, y por medio de todos e através de todos requisitos os pré-requisitos ou para requisitos esse para corpo receber esse teofânico corpo teofânico y e llenar así preencher assim todo lo que él ordenó, tudo o que ele ordenou, o el qual apóstol o Pedro apóstolo nos habló Pedro nos falou disso, con ese com mensaje essa mensagem que dio allí, que ele deu lá, el cual a qual mostró ela mostrou orden a mensagem, essa mensagem para mostrou a ordem para nacer de nuevo, nascer de novo, o sea, ou seja, para obter la salvación y vida a eterna. salvação e vida eterna. Y E vean que vejam cuando que él, quando ele, recuerden, lembrem-se, el arcángel Gabriel, o arcanjo que Gabriel tem é acesso o ao que livro tem da acesso ao livro da verdade. y es el que le da E é o que lhe a dá conhecer ou dá a conhecer a Daniel allí a Daniel lá, o arcanjo Todo Gabriel o que dá a seria conhecer a ele tudo o que seria para para el cumplimiento o de la cumprimento da restauração de Israel, do reino do Messias, y todo lo que pasaría e Israel, tudo o que el pueblo hebreo, passaria, Israel passaria, o por povo as hebreu diferentes passaria etapas, pelas diversas ou lo qual ele diferentes dice, etapas, yo te declararé lo que está do qual escrito ele no diz, eu livro te de la declararei o que está escrito no hasta livro da verdade. dijo a través de Veja, Daniel, até disse que al através de rei Daniel, Nabucodonosor, para o rei le recordó el Nabucodonosor, sueño lhe lembrou do sonho que él tuvo, porque se le ele había teve, olvidado. porque ele tinha esquecido do Agora sonho. miren Agora, olhem, como esse como arcángel, esse arcanjo el cual ha estado en medio que de su esteve iglesia, no meio da sua igreja, y que en este tiempo final, e que neste tempo final, neste esse final do mistério, tempo, um dos grandes esse mistérios mistério é um dos grandes que se ha mistérios estado que se abrindo tem estado abrindo, ou que se esteve aos abrindo escolhidos de para os Deus, escolhidos de Deus, esse mistério, los cuales han os podido quais têm identificar podido ou puderam identificar esse ministério, esse ministério, porque porque para poder compreender para poder compreender o mistério da primeira vinda do Senhor, era necessário, se precisava conhecer essa ordem divina para cumprir, para Deus cumprir esse programa de redenção, o qual ele tinha
que ser de acordo a como foi esse programa de redenção, tinha que ser de acordo como foi profetizado. Viria um precursor, um anunciador que prepararia o caminho do Senhor. E lá vejam que vemos lá a presença desse arcanjo Gabriel lá para a Virgem Maria. Lembre-se que Maria representa a igreja e vemos que como depois apareceu esse de quem Gabriel, ou dele Gabriel, estava dando essas boas novas ou boas notícias para Maria, dele. E identificar aí, nesse tempo, naquele tempo, identificar a ordem para a vinda do Senhor na sua primeira vinda como Cordeiro de Deus. Se requeria, era necessário ter essa percepção profética para poder identificar a esse que o povo estava esperando e a esse de quem os profetas tinham falado, dele. E bem mais próximo, pois o seu precursor João e Gabriel. Mais próximo, João e Gabriel. Agora vejam que isso foi algo que Maria guardou no seu coração e Maria e José guardaram no seu coração, e depois, mais adiante, vejam, na história se escreve, se sabe, na história quem foi João, quem foi o precursor, ora foi João, quem foi Gabriel, o que ele veio trazer. Ele veio trazer as boas novas. Quem foi esse de quem João preparou o caminho? Pois foi Jesus, o cumprimento da vinda do Senhor, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, e abriu-se esse mistério. E neste tempo final, para o cumprimento da sua segunda vinda, vejam como, de que forma Deus cumpre todo o seu programa paralelo à sua primeira vinda, porque o nosso irmão Branham nos disse que era e que iria ser paralelo em tudo. Tinha que ter um precursor e, consequentemente, tinham que estar todos esses elementos que estiveram lá, ou os elementos que estiveram lá. Uma igreja é Maria, e tinha que ter um arcanjo, um anjo, dando as boas novas para Maria. Aqui nós vimos ele, ou no nosso amado irmão William Soto Santiago, ouvimos, e depois tinha que aparecer esse de quem se falou, que depois de todo esse processo, de toda essa ordem para o cumprimento daquilo que Deus iria realizar aí, que foi cumprido em Jesus, pois aqui tinha que ver depois da manifestação desse anjo no meio da igreja, trazendo essas boas novas. Ora, pois o povo tem que buscar onde é que Deus está cumprindo essa promessa. Mas vejam, já para nós, esse mistério para nós já foi aberto, e cada vez se abre mais e mais. E se entende, se compreende tudo aquilo que Deus está fazendo neste tempo final, o qual isso foi o que foi profetizado e foi revelado, ou seja, como uma revelação daquilo que seria no fim do tempo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que foi o que trouxe o reverendo William Branham na pregação dos selos. Deus estava trazendo uma revelação daquilo que seria esse cumprimento. Como é que Deus iria estar cumprindo sua vinda? Agora, assim como os filhos dos profetas lá, vejam, identificaram e disseram, olharam para Eliseu e disseram, aqui, pelo que nós vemos, aqui isso é a mesma coisa que Elias fazia. E disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Por quê? Porque eles viram aí ou lá o que ele estava fazendo, a obra que ele estava realizando, Eliseu estava realizando, era mesmo que Elias esteve realizando ou estava realizando. E eles prestaram atenção nisso. E os inícios escolhidos deste tempo final é no que, nessa parte da percepção profética, é o que viram
ou tem visto e tem identificado os escolhidos, tem identificado, tem visto como o cumprimento daquilo que foi falado, o cumprimento dessas boas novas, e já identificaram em quem repousou esse Espírito, essa dupla porção. Em uma parte ele escreve, em Eliseu, escreve segunda porção, e no quinto Elias. Segunda porção, ou seja, são os ministérios operados nesse tempo onde essas pessoas receberam essa dupla porção. Agora, quando se culminou ou finalizou essa parte dos batismos, vejam, ele mandou falar para esse aí que já estava no meio da igreja, em preparação. Deus estava preparando ou sendo preparado para que quando chegasse ou chegar o tempo do cumprimento dessa promessa, através dessa boca e por meio e por esse que tem acesso ao livro da verdade, dizer o que ele tinha de falar, ou que falar. E vejam que Gabriel e Miguel no céu representam os ministérios de Moisés e Elias, os mesmos que apareceram no Monte da Transfiguração quando Jesus estava sendo adotado lá, e eles estavam falando com Jesus sobre essa ida até Jerusalém. Agora vejam que sempre existe um tutor, que é o Espírito Santo, que é quem está no meio da sua igreja e está guiando tudo, todo o programa divino de era em era, de dispensação em dispensação. O Espírito Santo está guiando. E agora vejam como, ao terminar ou finalizar essa parte, essa parte de entrar pela porta que é Cristo na sua primeira vinda, e se fechar-se, existe ou há uma porta que em Apocalipse capítulo 4 nós a encontramos ou vemos, onde diz sobe aqui, ou seja, é um chamado para subir a uma nova era, uma nova dispensação. Mas para entrar aí ou lá, já tem que haver esse chamado, no qual ele esteve fazendo esse chamado durante a dispensação da graça, para que estivessem sendo recolhidos os pertencentes a essa era que iria vir, a essa nova dispensação. E tinham que entrar, consequentemente, por obrigação, tinham que entrar por essa porta na sua primeira vinda como Cordeiro. Agora, quando se abrisse essa porta da dispensação do reino, então esse chamado é para subir. A quem é para subir? Àqueles ou aos quais foi feito o chamado, foram chamados e juntados, esses foram chamados e juntados, e lembre-se que no fim do tempo, quando termina essa etapa de recolhimento, então ele envia esses anjos ceifeiros, segadores, para fazer essa separação, essa segregação, a qual é o que Deus esteve cumprindo neste tempo final, isso. Uma vez cheia, atiram para a beira da praia, pois essa rede recolhe todo tipo de peixe. Uma vez cheia, recolhem até a praia, e na praia ou na beira do mar, o mal jogam fora e o bom colocam em cestos, jogam em cestos. Quem faz essa obra quem está realizando, está fazendo é o anjo, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias, que são os anjos ceifeiros, segadores. Agora vejam que essa obra mestra é a que esteve sendo construída desde o dia de Pentecostes até aqui ou até hoje. E vejam o que diz um pouquinho mais adiante aqui o nosso irmão William, onde estamos lendo. Agora, olhem no céu, no capítulo 5 de Apocalipse, onde encontramos Deus sentado com um livrinho fechado na sua mão, na sua destra, e um anjo poderoso clamou e chamou a uma pessoa, alguém que viesse e tomasse o livro e abrisse os selos, esse livro dos selos, e ninguém se apresentava, ou seja, que quando esse anjo faz o chamado, já é tempo.
Mas da mesma forma como estendeu-se a misericórdia de Deus um pouquinho mais de tempo, por 7 dias no tempo de Noé, depois que já tudo estava pronto, estende-se a misericórdia de Deus um pouquinho mais de tempo, um pouquinho a mais de tempo, depois das 7 eras da igreja. Vejam, todo mundo pensou que já aí tudo terminava aí. Porém, ou seja, vejam, a era de Laodiceia, diz o irmão Branham, que termina em 1977. E para todos, pensavam que para esse tempo, para todos os ministros e irmãos, pensavam que esse tempo era onde tudo iria acontecer durante esse tempo. Mas estendeu-se um pouquinho mais de tempo, uns anos a mais, e agora esse lapso, o intervalo de tempo, pertence à era da pedra angular, porque é o tempo mais glorioso de todos os tempos. Assim como Noé estava recolhendo todos os animaizinhos e aves e a sua família para dentro da arca, Deus está chamando e juntando os seus escolhidos para dentro da arca, que é Cristo, e os está colocando dentro da sua igreja, que é o lugar onde nascem os filhos e filhas de Deus no seu novo nascimento. Mas tem que fazer isso na dispensação da graça. Tem que fazer isso, ou seja, que potencialmente estávamos na era da pedra angular. Porém, nesse entrelaçamento dispensacional, todavia estávamos percorrendo dentro da dispensação da graça, para poder esses escolhidos de Deus poderem entrar, obter esse novo nascimento e entrar para fazer parte da sua igreja, para que quando ele completasse a sua igreja e então ele fizesse o chamado para subir a uma era mais acima, esses que estão nesse tempo, nesse intervalo de tempo de uns anos a mais de misericórdia, no qual Deus estava chamando os últimos escolhidos nesse tempo, para que quando se fizesse esse chamado para subir a era da pedra angular a uma dispensação, a uma nova dispensação, a dispensação do reino, já haveriam nascido de novo, teriam nascido de novo, porque para poder ver a esse que está na porta se necessita, é necessário ter o novo nascimento. Agora, para esses que estão entrando e entraram a essa nova dispensação, por essa porta, vejam, para eles é essa promessa, a promessa da transformação. Porque existe um outro grupo que são os 144 mil que entram à dispensação do reino, porém não nasceram de novo. E, porquanto não nasceram de novo, eles terão que dar as suas vidas na grande tribulação. A mesma coisa acontece com as fátuas. Agora, vamos ir até essa parte onde o nosso irmão William nos está falando aqui, sobre este tempo que Deus deixou depois da sétima etapa da igreja, sob o ministério do reverendo William Branham. Houve um intervalo de tempo onde Deus estava chamando aqueles que iriam fazer parte da era da pedra angular. Agora lembre-se que aí, quando diz o esposo vem, e nessa parábola que ele fala de que vê alguém aí sem vestimenta, vamos procurar isso aqui um momentinho. Isso está em São Mateus ou em Mateus, onde nos fala da parábola das bodas. São Mateus 22, versículo... Versículo 1 em diante diz: Jesus respondendo lhes voltou a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que fez festa de bodas para seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Depois voltou a enviar outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis aqui vos tenho preparado comida, meus touros e animais engordados ou gordos foram mortos, e tudo está pronto, preparado. Vinde para as bodas. Mas eles, sem fazer caso, foram embora, um para o seu campo, outros para o seu negócio.
E outros, tomando os servos, o ultrajaram e os mataram, confrontaram os servos. E o rei se aborreceu, irou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e queimou as suas cidades. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas aqueles que foram convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto vós encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, juntaram todos aqueles que encontraram, tanto maus como bons, e as bodas foram cheias de convidados. Vejam, aqui também está onde nos fala aqui o que aconteceu lá, no capítulo 13, onde nos fala dessa rede que recolhe todo tipo de peixe. E vamos ler aqui um momentinho, isso está em São Mateus, no capítulo 13 de São Mateus, no versículo no versículo 36 em diante, nos fala dos anjos ceifadores ou segadores. E no versículo 47 já aí nos fala da rede. No 36 do capítulo 13 nos fala desses anjos ceifadores, segadores. Mas vejam, no 47 do capítulo 13 de São Mateus diz: assim mesmo o reino dos céus é semelhante a uma rede que, jogada no mar, recolhe de todo tipo de peixe. E uma vez cheia, atiram para a beira da praia e, assentando-se, recolhem o bom em cestos e os maus jogam fora. Vê, porque na rede se recolhe todo tipo de peixe na rede, ou seja, que quando se leva o evangelho, aí uns seguem por uma coisa, outros, por exemplo, no tempo de Jesus, vejam, muitos o seguiam por causa da comida, porque os alimentava, mas quando começou a lhes falar duro, forte a palavra, aquele que não coma a minha carne e beba o meu sangue não tem vida permanecente em si, então foram embora e o deixaram. Muitos o deixaram, e quando apertou um pouquinho mais, lhes falou de que se vires o Filho, que está, vamos ler essa partezinha aí, isso está no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, vejam no 30, no capítulo 6, versículo 53, aí começa a lhes falar sobre quem não comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue não iria ter vida, não tereis vida em vós. Esse é o versículo 53 do capítulo 6. E já no 60, aí aperta um pouquinho mais, lhes aperta. E lhes diz, muitos de seus ouvidos ao ouvir isso disseram, duro esta palavra, quem a pode ouvir? Sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, lhes disse, ou disse-lhes, isto vos ofende, pois o que se vireis, ou se visseis subir o Filho do Homem onde ele estava primeiro, agora vejam, já aí lhes estava dando uma revelação um pouco mais profunda. E eles, vejam, aí é que saiu o ditado de Pedro, e a quem iremos? Se tu tens palavras de vida eterna, talvez eles não pudessem entender, compreender claramente o que Jesus lhes estava falando, mas eles sabiam que era o tempo e que eles sabiam que era o momento onde Deus tinha que estar cumprindo no meio deles a promessa da vinda do Messias, porque tudo estava apontando, assinalando que esse era o tempo, e este homem estava aí no meio deles, está bem, ou está certo que ele tinha nascido com um nascimento obscuro, era esquisito isso, os rumores, certamente haviam rumores nesse dia sobre um filho ilegítimo, de ser um filho bastardo, um filho, ou seja, falavam um monte de coisas de Jesus. E conheciam a José, o seu pai adotivo, mesmo que aí falavam que certamente era o seu pai,
Talvez eles não soubessem sobre esse segredo, pois o seu pai, porque por isso é que diz, seu pai e sua mãe nós os conhecemos, seus irmãos também os mencionaram, nomearam eles, tem uma parte que nomeiam eles, mas se seus irmãos estão tal, tal e tal, ou seja, que Jesus tinha mais irmãos e os mencionou aí, tem uma escritura que os menciona os nomes deles. Mas olha, esse aqui, seu irmão se chama tal e tal, tal, e também diz nessa escritura que suas irmãos estão junto conosco, estão com a gente, algo fala assim. Agora vejam, eles podiam escutar tudo isso que falavam de Jesus, que era Beelzebu, que era samaritano, amigo de publicanos, de rameiras, prostitutas, tudo. O pior que podiam falar dele. Mas Pedro dizia, mas a quem iremos? Se somente tu tens palavras de vida eterna, não tem mais ninguém. Voltar para onde? Ir para onde? Para os fariseus e saduceus voltar para trás novamente, quando o escolhido de Deus no profundo do seu coração sempre tem esse sentir de continuar crescendo, crescendo, subindo, subindo e nunca estancar-se ou ficar parado e nem sequer parar e muito menos para ir de volta para trás. O escolhido sempre está olhando para frente, adiante, e se vai dar um passo, dá um passo para frente, não para trás. E não se detém nunca, nunca se detém. Por isso Pedro aí não se deteve, não parou. Por mais que falassem e o deixaram sozinho, porque vejam, ele não lhes rogou, não se vayam, fiquem comigo, não vão embora. Não, o que ele lhes falou foi, vocês também querem ir embora? Vão, iniciem, vão embora. Mas aí, se quiserem, mas aí, essa fé e essa percepção profética de Pedro aí ou lá, vejam, disse uma pergunta positiva, mas uma pergunta positiva. E a quem iremos? Mas a quem iremos? Vê, aí estava identificando, mostrando aquele do qual Deus estava cumprindo essa promessa da vinda do Messias nele. Se tu tens palavras de vida eterna, Jesus, como é que tu vais dizer para a gente ir embora? Não fales assim, não nos digas isso, pelo contrário, nos agarramos muito mais de ti e continuamos contigo e seguiremos contigo até o final, até o fim. Vejam, eles queriam chegar até o fim, que até lhe disseram e lhe perguntaram, restaurarás tu o reino? Vê? Eles iriam com tudo. Aqui fala, eu vou com tudo. Tem um ditado aqui. É uma forma de se falar daqui. Eu vou com tudo contigo. Ou seja, eu vou em tudo contigo. E aí é curtinho. Eu vou com tudo contigo, meu Senhor Jesus. Vejam. E eles aí não titubearam, pelo contrário, se agarraram mais dessa promessa da palavra do verbo feito carne na pessoa de Jesus. Não vacilaram. Agora continua dizendo em São Mateus capítulo 13, onde tínhamos parado, versículo 49 diz, assim será o fim do século, sairão os anjos e afastarão os maus dentre os justos. E aí desenha uma estrela de Davi aí. E os lançarão no forno de fogo. E aí será o choro e o ranger de dentes. No forno de fogo, ou seja, na grande tribulação, ou na fornalha de fogo. Jesus lhes disse, haveis entendido todas essas coisas? E eles responderam, sim, Senhor. E ele lhes disse, por isso todo escriba, doctor no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Agora, veja o que continua dizendo aqui, onde tínhamos parado em São Mateus capítulo 22, versículo 10, onde aí nos mostrou de que juntaram a todos, os que acharam juntamente bons e maus, juntaram a todos. E as bodas foram cheias de convidados. E o rei entrou. Como é que ele vem na sua segunda vinda como rei de reis e senhor de senhores?
Y entró el rey E entrou o rei para ver a los para ver convidados. os convidados. Y vio allí un E viu hombre ali que um no homem estaba vestido que de não boda. estava vestido com traje Havia de entrado por boda, la puerta. não tinha entrado pela Que es porta, Cristo en su que é primera Cristo venida, na sua y no primeira había vinda, obtenido el nuevo e não nacimiento. tinha Pero obtido estava o novo allí. nascimento, mas Estava allí estava aí dentro. dentro, estava aí. Estava aí dentro. Agora vean, uniendo, Agora va vejam, uniendo já essa vai escritura se de unindo Mateus essa 13. escritura de São Mateus 13, vai se unindo. Y le dijo, Ele disse, Amigo, amigo, ¿cómo entraste aquí? como entrastes aqui? Sem estar vestido Sem de estares boda? vestido de boda, Mas ele com a emudeció. veste nupcial, Mas e claro, ele emudeceu, se não calou. podia Claro, ele não podia dizer nada. falar nada, coisa alguma. Entonces el rey Então o rei dijo a los que disse aos que serviam. ahora hay Agora, una labor tem um labor, uma obra, la cual, a bueno, qual, pero eso bom, podemos mas isso hablarlo, nós podemos ya otro falar tema que disso, tiene já é que um ver outro con tema que tem a ver com esa labor esse de labor ou trabalho de los ministros, dos ministros, la cual o qual siempre sempre he hablado, eu tenho falado disso, que hayan personas preparadas estejam pessoas, hajam, y tenham pessoas preparadas. cuando E quando él me habló y ele me dice falou e me disse, de ou ciertas e me diz personas, sobre certas me pessoas, e mencionou ele alguns mencionou alguns nomes, assim como mencionou nomes, assim como mencionou dos quais nomes tinha que dos cuidar, quais eu tinha que me também cuidar, mencionou também nomes dos mencionou o quais nome dos quais podia confiar, eu podia confiar neles, e que são pessoas e que são pessoas em que Deus vai em estar usando também que Deus também vai estar em usando essa terceira etapa, nessa em terceira favor etapa a favor desse ministério desse ministério e em favor e a favor da igreja noiva, da igreja noiva em favor e a favor del mundo do denominacional, mundo denominacional, lo cual, o qual isso vean, vejam, por que não se falou assim tudo de uma vez só lá no princípio, senão que se esperou se empezó a e hablar, começou a se falar, como ele empezó su ministerio tal como allá, ele começou o e seu muitos ministério lá, e le muitos tiraram- lhe se tiraram em contra dele, viraram contra ele, dizendo ficaram contra ele, dizendo que ele não era que não era ele não era esse mensajeiro, esse mensageiro, sino que era el hermano senão Branham. que era o irmão Brana, montão de coisas e um mais, monte mas de isso não coisas vamos mais, entrar mas nós nisso. não vamos entrar nisso, falar disso. Sempre um começo, Sempre num começo, bajo no um início, novo ministério, sob um novo um mensageiro, novo sempre ministério, um passa o novo mesmo. mensageiro, sempre acontece a mesma mais coisa. quando E muito mais quando esse arcanjo se fez carne e estuvo en medio e del esteve pueblo, no meio do povo, qual e isso o qual Deus escondeu, Deus entonces, escondeu más então esse mistério muito mais esse mistério do do cumprimento da vinda do Senhor como Rei de Reis e Senhor de Senhores, porque já para o tempo onde se estaria realizando e se estaria cumprindo e começaria esse ministério a obrar, operar no meio da sua igreja, já parte do grupo desses que tinham entrado aí, que foram recolhidos através dessas boas novas que ele trouxe, parte do grupo não iria crer, iriam dizer, não, é nele que se cumpre porque ele falou assim, assim, assado, e nós temos diferentes mensagens que ele falou isso. Deus escondendo esse mistério, Deus escondendo tudo que esse sétimo selo e tudo que Apocalipse capítulo 10 e Apocalipse capítulo 19 se estaria cumprindo quando ele saísse do trono de intercessão e iria tomar o livro, o iria abrir no céu, e havia feito aí, tinha feito uma obra, a qual, quando lhe é dito, lhe é falado, que tomasse o livro daquele que o tinha, que estava aberto, vai e pede para ele o livrinho. Toda essa obra e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, que nós vemos isso aí depois em Apocalipse capítulo 11, quando se fosse cumprir tudo isso, se iria cumprir tudo isso, dizia não, que isso estava se cumprindo ou se cumpriu no nosso irmão William Soto Santiago, e não vamos receber mais nada, coisa alguma. Esses são os que estão representados aqui, nos quais se lhes faz essa pergunta para eles. Vejam, na forma de palavra de mensagem.
E porquanto nessa rede e aqui nessa parábola tem bons e tem maus, ou seja, estão representados aqui nessa parábola, pois vem o Filho do Homem, vem com seus anjos e realiza esse labor, esse trabalho da separação, da segregação. Agora, quando o irmão William nos fala nas suas mensagens e nos diz que ele veio trazer essas boas novas, e quando ele nos fala de que tem que ir embora, e que enquanto mais rápido ele as dê, mais rápido ele vai embora, e que quando vissem a esse profeta mensageiro cumprindo as profecias correspondentes ou pertencentes ao sétimo selo no cumprimento da visão da carpa da tenda, e aí o veriam novamente, porque é o Espírito Santo falando que estaria operando através de outro instrumento, um novo ministério. Agora, vamos continuar aqui. Versículo 13 do capítulo 22. Então o rei disse aos que serviam, aos servos: amarrai-o de pés e de mãos e jogai-o nas trevas de fora. Ali será o choro e o ranger de dentes. E na flechinha ele desenha uma pedra angular e as eras e desenha uma flechinha aí para baixo no capítulo 13 do versículo 22. No versículo 13 desenha aponta uma flechinha para baixo, ou seja, para a sétima era, ou seja, nessa parte aí de baixo, aí depois vocês veem isso, nessa parte de baixo, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, ou seja, muitos são chamados, mas poucos são os que vão ser transformados. E aí é onde são lançados fora ou jogados fora, porque não creem. Não creem na obra que Deus está realizando, fazendo e o cumprimento daquilo que Ele prometeu, na forma em que Deus já o tem predestinado desde antes da fundação do mundo. E como não se cumpre na forma em que eles desejam que se cumpra, ou querem que se cumpra, então não creem. Não creem nisso. Agora, vejam, continua dizendo aqui, na mensagem que estamos lendo, administrando mais o tempo mais importante no programa divino. Vamos ver onde foi que nós paramos. Senão vamos ler novamente o parágrafo, um pouquinho antes. Diz: é por isso que mesmo que o chamado... Aí mesmo nós ficamos. É por isso que, mesmo que o chamado, ao tomar o livro da destra daquele que está sentado no trono, se deteve ou parou por um intervalo de tempo no céu, e João estava chorando muito. E João chorava muito porque não tinha ninguém digno de tomar esse livro, é porque, todavia, ainda estavam sendo chamados e juntados os últimos escolhidos de Deus. Terá saído o chamado no céu, já para que alguém se apresente, desde que partiu o nosso irmão Branham, ou desde um pouquinho mais para cá, e por causa do chamado e recolhimento dos escolhidos deste dia postreiro, desse último dia, na era da pedra angular, por isso, todavia, Cristo não se tem levantado do trono do Pai e tomou o título de propriedade. Lembrem-se que houve um intervalo de tempo lá em espera, já sendo o tempo para tomar esse livro. É porque algo estaria acontecendo aqui que provocaria, ocasionaria que o tempo fosse estendido mais, Deus estendendo um pouquinho mais de tempo a sua graça e a sua paciência para conosco até que completássemos o nosso labor, o nosso trabalho, e todos estivessem dentro do corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Agora vejam que enquanto se fez esse chamado, quando se fez esse chamado, todo esse intervalo de tempo em que não aparecia alguém digno, vejam, era esse tempo onde esse arcanjo estava no meio da sua igreja dando as boas novas e recolhendo
Mas lembre-se que no final, então é que aparece o cumprimento daquilo que ele falou e trouxe na sua mensagem dessas boas novas, onde os ministérios de Moisés e Elias estariam no meio da sua igreja, fazendo essa separação, essa segregação. E vejam, nem todos os que foram chamados, juntados por esse anjo, nem todos veriam. Inclusive até pessoas que ele falou. Se lhes falou e também ele confirmou sobre essas pessoas, ele disse, olha, esta aqui não vão crer nisso, não vão vê-lo, não vão crê-lo. E a certas pessoas também lhes disse, tu tens que orar muito para ver se Deus te permite ver a terceira etapa, porque tu não vais vê-la. E essas são palavras que, se essa pessoa tivesse tomado isso e fizesse aquilo que ele lhe falou, em vez de ficar atacando, criticando e fazer coisas que não deveria, e até mesmo levando pessoas após si, envenenando pessoas para que não crescem, tirando coisas, atirando faltas e tudo isso no instrumento, coisas no instrumento, pelo contrário, deveria ter se colocado a orar, e quando lhe perguntasse, mas tu estavas aí, por quê? O que fazemos? Olha, o que ele me mandou foi orar. A mim ele me mandou orar, e eu que vou fazer orar. E a ti o que eu te digo, fica orando. Põe-te a orar. Não o vemos, não creio nisso por alguma coisa, mas ele me mandou orar, assim que não vá ser que isso seja e nos achemos combatendo o programa divino. Por algo ele me disse que eu não iria ver a terceira etapa e que eu ficasse orando para que Deus me permita ver a terceira etapa. Ver? Essa era o melhor posicionamento, ter feito caso, ter ouvido o mensageiro. Mas já tinha uma palavra falada e vejam essa palavra. Se cumpriu. Muitos não viram a forma tão simples que Deus está cumprindo neste tempo final tudo o que ele prometeu. E ele dizia, o irmão Branham dizia, será de uma forma tão humilde, ninguém pensaria que uma coisa como essa iria se revelar-se assim, referindo-se ao sétimo selo, a vinda do Senhor. Agora, vejam na mensagem a obra mestra, a qual aí nos fala, essa mensagem é muito gloriosa, essa mensagem. E na página 43 desta mensagem, nos diz, esta foi pregada no dia 5 de junho de 1964, diz, a semente caiu em terra em Niceia, aquela foi a semente original, e ela passou através do processo ou pelo processo destas denominações que só vem à existência uma vez só, mas a noiva regressa, volta novamente nos últimos dias, eu restaurarei, vê? A obra mestra é trazida, ou chega, essa é a razão. Ela apareceu e reapareceu pela segunda vez. Ela foi revisada na primeira vez, depois foi revisada na segunda vez. E a segunda vez ela foi perfeitamente igual ao que foi na primeira vez. Ó Deus, tem misericórdia, rápido. Vida entra no grão rapidamente. Nenhuma das outras apareceu mais. Elas saíram para nunca mais voltarem, regressarem. E aí ele escreve, a noiva apareceu 2 vezes. Mas a noiva regressou, voltou porque ela é alfa e ômega. Deus, o grande escultor, fez a ele uma obra mestra, porque ela é um pedaço da sua primeira obra mestra, conforme ele fez, segundo ele fez no Jardim do Éden, que ele pegou um pedaço e fez outro pedaço, e aquela foi enganada e caiu. Agora, ele esteve por todo esse tempo construindo-a novamente, de novo, e ele produziu esta obra mestra, e foi ferida para poder, essa parte foi ferida para produzir a obra mestra novamente, de novo. Assim que a obra mestra e o Filho de Deus, a obra mestra e a noiva, e ela é um pedaço dele, a qual tem que ser o cumprimento da palavra. A palavra foi cumprida e estamos prontos para a vinda do Senhor.
Ahí es donde él dice, Aí onde ele ahora él ha diz, estado todo este tiempo agora ele esteve construyéndola por otra todo vez, esse tempo escribe la construindo-a construcción de la novamente novia, e escreve a construção da y aquí noiva. estamos listos para la E venida aqui del Señor. estamos Escribe prontos para a vinda la do venida Senhor. del Señor. Ele escreve a Y vinda ahí do dibuja Senhor, una piedra irmão angular y William. las edades, E aí desenha uma pedra angular e y as una flecha eras, hacia la piedra angular. e uma flechinha para a pedra angular Oh, aí. iglesia del Dios viviente, Ó Igreja do Deus incline sus vivente, corazones inclina seus corações e incline sus corazones incline seus ustedes corações mismos ante Dios. e vocês mesmos Estas coisas diante são de verdadeiras. Deus. Estas Eu sei coisas que são ello verdadeiras. suena Eu como sei si fuera que que isso uma coisa soa grande como habría que se de- fosse uma habría coisa de ser grande difundida haveria por las de ser naciones. difundida ou Nunca foi divulgada assim. pelas nações. Ele não cambia Nunca sua aconteceu assim, forma nunca foi de fazer assim. as coisas. Ele não muda a sua Solo forma ser de fazer as agradecida. coisas. Igreja, Apenas ser ser agradecida, por igreja. estar onde Seja estás agradecida hoy, por si estás estar em Cristo. onde tu estás hoje, se estás Porque em tu ves Cristo. e Porque tu quando vês isso, e quando recuerden, isso, toda lembrem-se, aquela vida será recogida toda aquela juntamente vida será dentro del recolhida grano. juntamente E dentro dibuja do assim grão. uma pedra angular, E a aí flecha hacia la desenha piedra assim uma angular, pedra angular e uma flechinha para a pedra angular. justamente dentro del grano, Justamente para la dentro do resurrección. grão, para a Pero el ressurreição. tiene que Mas ser o talo quemado tem con el que resto. ser queimado com o resto. E dibuja las edades E abajo. desenha uma E das aí a eras flecha embaixo hacia las edades. e aí uma flechinha para as eras, E todo apontado lo para demás. as eras. E todas as outras coisas ou todo o Pero el demais. tallo tiene que ser Mas quemado o con el talo resto. tem que ser queimado com o forro y resto. todo lo demás O tiene forro que e ser todas destruído. essas coisas Y têm lo que ser será. destruído. E o Ahí será. escribe la vida recogida en E aí ele en escreve el a grano vida recolhida para no la grão resurrección. para a ressurreição. No confíe E en sus nas denominaciones. suas denominações, Quédense en la palabra. fiquem na palavra, Com la vida, com com a Deus vida, com e sua Deus e obra sua maestra. obra mestra. Entonces, ¿qué será en Então, el milenio? o que será no Cristo y su milênio? novia, Cristo e de sua regreso al noiva huerto de en volta, el de milenio. regresso ao Amém. jardim no milênio. Dibuja Amém. uma E aí pedra desenha angular uma e pedra las edades angular e y la as eras e uma flecha flechinha hacia la piedra para a angular. pedra angular. Ahora sigue diciendo Agora aquí, continua dizendo aqui, nuestro hermano William dice, o nosso "Es irmão un William tiempo diz, é muy um tempo glorioso muito glorioso, el que nos ha o tocado que a nos nosotros. coube a nós. Tempo de Recolhimento de los dos escolhidos de Deus del tiempo final. do Agora fim do vejam. tempo. Agora vejam, Sigue diciendo, y continua ahora, dizendo, e agora, cuando termine ese lapso de quando tiempo, terminar ou termine esse Bem, lapso iba de a tempo, terminar esse vejam, lapso de iria tempo, terminar esse lapso será de quando se tempo, o complete intervalo el de número tempo, de que los será quando se escogidos, complete o número entonces dos Cristo escolhidos, habrá então hecho Cristo terá feito intercessão hasta por el último até de su pelo escogido, último dos seus escolhidos, de su cuerpo do seu místico de corpo creyentes. místico de crentes. E E então se levantará e tomará o título e já será como leão da tribo de Judá. Enquanto isso, não se poderia ter se levantado porque estava como cordeiro, estava fazendo intercessão até pelo último escolhido, o qual, e isso todavia, se estava dando a oportunidade nisso para que as pessoas recebessem ao Senhor como seu Salvador. E aí todos entravam, até mesmo pessoas que se batizavam e tudo isso. E vejam, desses e dentre todos eles, nem todos os que praticavam e faziam essas coisas eram parte ou faziam parte da noiva. Já será como leão da tribo de Judá, e então reclamará tudo o que ele redimiu com seu precioso sangue. E então começará uma nova etapa para a Igreja de Jesus Cristo. Quando começará uma nova etapa? Quando se completou o número dos escolhidos, deixaram-se de fazer os batismos e Santa Ceia e todas essas coisas, fecha-se essa etapa, essa dispensação, e começa, diz aí, começa uma nova etapa para a Igreja de Jesus Cristo, e uma nova etapa para Cristo em um novo ministério, como leão da tribo de Judá. Se é um novo ministério, pois é um novo instrumento, pois já não é como o cordeiro, o qual ele esteve de era em era, até o tempo do nosso irmão William Souto Santiago, como cordeiro de Deus. Porém, para este tempo final, Deus está cumprindo essa obra como leão, sob um novo ministério, um novo instrumento. E olhem o que nos diz no livro das Eras, na página 178,
Neste, no vermelho, este é na 181. 181 aqui no outro é 178, lá embaixo. Nos diz... Podemos ler um pouquinho antes, aqui na 180, e aí continua na página 178, onde nos diz, aqui está mostrado claramente que a manifestação perfeita de Deus no Filho foi através do Espírito morador, manifestando-se em palavra e em obras. Isto é exatamente o que estivemos ensinando o tempo todo. Quando a noiva volte a ser uma noiva da palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produz ou produziu. A palavra é Deus. O Espírito de Deus. Todos são um. A pessoa não pode operar separado do outro. Se na verdade uma pessoa tem o Espírito de Deus, também terá o Espírito de Deus. Assim era como era com os profetas. Eles tinham o Espírito morador de Deus e a palavra veio até eles. Assim era com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida e a palavra veio até eles. Jesus começou a fazer e a ensinar. Minha doutrina não é minha, senão daquele que me enviou. Atos 1, João 7, 16. Lembrem-se que João Batista era tanto profeta como mensageiro do seu dia. Foi preenchido ou cheio do Espírito Santo até mesmo desde o ventre da sua mãe, quando ele estava batizando no Jordão. A ele chegou a palavra de Deus, Jesus. Agora aí nesse parágrafo anterior que lemos, ele tinha escrito aí, tinha desenhado uma pedra angular e as eras, e ele escreve quando a noiva regresse, volte a ser da palavra. Continua dizendo, a palavra sempre vem aos que na verdade são cheios do Espírito. Vê o que nós estivemos falando. Essa é a evidência de ser cheio ou preenchido pelo Espírito Santo. Isso é o que Jesus disse que seria a evidência. E ele disse, eu rogarei ao Pai e lhes dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade ou de verdade, o qual o mundo não pode receber. João 14, 16 ao 17. Agora sabemos o que é verdade. Tua palavra é verdade. João 17, 17 e também em João 8, 43. Por que não reconheceis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Você prestou atenção em que Jesus falou que o mundo não podia receber o Espírito Santo, pois neste versículo que eu acabo de ler, também tampouco podiam receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. Agora vejam o que nós falamos nestes dias. Sobre que quando Deus olhou aí a Jesus, ele viu a ambos. Quando Deus viu a manifestação de Cristo, do ungido, na sua primeira vinda, ele viu a ambos. Como ele verá e através de quem ele verá neste tempo final, tem que ver a esse Espírito, o qual o irmão Branham disse, quando esse Espírito Santo que temos, o irmão Branham falando dele, chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora vejam. Lembre-se que tudo é paralelo. Agora continua dizendo, e se você tem o Espírito Santo, tal como os profetas o tiveram, a palavra viria até você e você a receberia. Olhem que formoso. Se você tem o Espírito Santo, tal como o tiveram os profetas, vejam, porque ele dizia que é um povo especial, viu? Porque ele dizia que era um povo especial, que é um povo com percepção profética.
Porque é o mesmo Espírito Santo que tiveram os profetas, que os profetas tiveram. Não diz aí que os filhos dos profetas viram e disseram: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Eles identificaram esse novo ministério aí nesse tempo ou naquele tempo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará no meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. João 14, 26. Aqui novamente vemos que a palavra vem por razão ou por causa do Espírito de Deus. Também em João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, ele os guiará a toda a verdade. Tua palavra é a verdade, porque não falará de si mesmo, senão que falará a palavra, tudo o que ouvir, palavra de Deus, e vos fará saber as coisas que hão de vir. E o Espírito trazendo a palavra de profecia. Quero que você preste bastante atenção que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, ou interpretando, ou profetizando, ou gritando, ou bailando, dançando. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade. Você estará na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com o receber essa palavra. Essa é a evidência. O receber a palavra. Mais adiante, em algumas partes, onde ele diz a evidência de ter o Espírito Santo é receber o mensageiro e a mensagem da era em que você vive, em que lhe coube viver. Se algum, no seu parecer, é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 de Coríntios 14, 37. Vê você isso? A prova do Espírito morador era de reconhecer e continuar a seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, à medida que punha a igreja em ordem. Paulo tinha que dizer àqueles que vinham com outra revelação, versículo 36, que o que saiu de vós, a palavra de Deus, ou a vós somente chegou, a evidência de um crente cristão cheio do Espírito Santo, não é produzir a verdade, a palavra, senão de receber a verdade, a palavra, de crê-la e obedecê-la. E ele escreve embaixo: receber, crer e obedecer. Vejam como ele diz, a evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é de produzir a verdade, a palavra. Tratam ou tentam produzir revelações, interpretações privadas, e estudam, e escutam e leem para combater e tentar produzir. Não sendo eles os mensageiros, não são eles, e nem tampouco são os instrumentos de Deus para o tempo em que lhes coube viver ou em que vivem. Pelo contrário, não estão chamados a fazer isso, e neste tempo acontece a mesma coisa neste tempo. Estão chamados não para tratar ou tentar produzir a verdade. Estão chamados a receber, crer e obedecer. E obedecer. Aí escreve o nosso irmão William, enumera: 1. Receber a verdade, a palavra, e de crer nela. Escreve 2. E obedecê-la. E escreve 3. Anota 3. E continua dizendo já o nosso irmão William aqui, para terminar, que já se nós continuamos, já estaremos já juntos, já colidindo com a atividade da tarde. Aqui, para terminar essa frasezinha, essa oração: e debaixo, sobre essa nova fase, é que Cristo julgará e trará juízo divino sobre o reino dos gentios. Uma nova quê? Uma nova fase. Sobre o mundo todo, o mundo inteiro, e trará os juízos e pragas apocalípticas. Como o fará? Ele tem a forma de fazê-lo, de fazer isso. A única forma dele fazer isso, como é? De era em era, de dispensação em dispensação, através do seu instrumento, através de um véu de carne, através desse novo ministério como leão da tribo de Judá. Foi para mim um privilégio enviar estas palavras a todos os irmãos reunidos lá em Barquisimeto, no estado de Lara, Venezuela, com
o missionário Miguel Bermudes Marim, que ele está lá com todos os irmãos na congregação de lá do reverendo Naum Leon. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E vimos aqui no que nós temos lido ou lemos, e podemos colocar como tema a noiva, voltando a ser a palavra ou a noiva da palavra. A noiva da palavra ou a noiva regressando a ser a palavra. Que Deus os abençoe, guarde e até a tarde, agorinha mesmo, porque é 5 da tarde a reunião de hoje. Nosso irmão Miguel nos pediu que fosse a esta hora às 5, assim que já está muito bem essa hora, a qual o tema que temos para hoje, estaremos vendo o dia de vitória e veremos assim o que Deus nos permita falar nessa introdução, nessa mensagem, o que Deus nos permite dar nessa parte do ensinamento sobre esse tema Dia de Vitória. E já hoje o que temos falado aqui foi muitas coisas que Deus nos deu, as quais são para essa noiva, a noiva palavra. A noiva voltando a ser a palavra, ou a noiva da palavra. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por sempre dar-me esta oportunidade de poder estar ali e no meio de cada um de vocês neste momento, para também ter esse companheirismo em torno da palavra de Deus e seu programa para este tempo final. E assim, continuar sendo preparados para obter brevemente as promessas que Ele tem para cada um de nós, os que têm subido na era da pedra angular e dispensação do reino, obter brevemente a transformação de nossos corpos quando a ressurreição aconteça, e assim, depois de 30 a 40 dias, estar prontos para esse rapto, para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.